O tema do trabalho é a SAR Handbox na Geografia Escolar, Estado da Arte. Os autores são Herbert Luiz Araújo Nunes e Francisco Nathaniel Batista de Albuquerque. O vídeo está sendo apresentado por Herbert Luiz Araújo Nunes. Os professores de geografia têm encontrado dificuldades no repasse dos conteúdos, uma vez que ele deve orientar o aluno a observar e compreender os diversos elementos da paisagem, compreendendo assim o seu entorno ou cotidiano. É um trabalho difícil para o professor de geografia, principalmente no ensino médio, pois na maioria dos casos os alunos eles vêm de um ensino básico muito complicado, um ensino fundamental, um ensino infantil muito complicado, da qual muitas vezes eles não têm contato com as competências que são necessárias para que ele possa entender melhor os conteúdos, os fenômenos acontecentes no meio. De que componentes seriam esses? Principalmente a abstração, o aluno que consiga abstrair fenômenos, abstrair uma forma de relevo e conseguir entender ela mesmo vendo em um mapa, por exemplo, que seria uma figura 2D ou uma visão de topo, por exemplo. Bom, dentre as dificuldades encontradas pelos professores está a abordagem dos componentes físico-naturais. Na abordagem dos componentes físico-naturais, muitas vezes o professor encontra ainda mais dificuldades para esse repasse aos alunos. Por quê? Porque os alunos têm essa fragilização já do ensino e quando chega nessa parte ele tem que entender que o meio ele está integrado, ele está em uma espécie de rede da qual tudo está conectado e ao mesmo tempo ele é dinâmico, frequentemente dinâmico, ou seja, ele está o tempo inteiro em movimento, ele não está estático, o tempo inteiro está acontecendo alguma coisa naquele local. Os modelos didáticos concretos têm por objetivo mediar o processo de ensino-aprendizagem. Dentre os modelos, um que sempre recebeu grande destaque são as maquetes. As maquetes, ao longo do tempo, sempre foram muito utilizadas, principalmente para os professores de geografia, pois elas são facilitadores. Elas facilitam que o aluno consiga visualizar aquilo que o professor está tentando repassar. Bom, a SAR Handbox é um destes modelos didáticos que vem surgindo e ganhando força nos últimos anos, porém ainda muito inacessível para a maioria das pessoas, por ser um modelo com maior custo financeiro por todos os seus aparatos tecnológicos necessários para o funcionamento do sistema. O objetivo, diante do exposto, o presente trabalho objetiva sistematizar por meio do estado da arte da Sandbox a partir de sua origem, objetivos e conteúdos abordados na geografia escolar. A metodologia, a pesquisa possui uma abordagem qualitativa, a natureza é aplicada e objetivo exploratório, pois busca caracterizar as informações a respeito da SAR Handbox desde sua origem, como também usos e aplicações com procedimentos. É uma pesquisa de levantamento, uma vez que deste trabalho busca realizar um levantamento de onde já foi produzido ou reproduzido de forma aplicada a Sandbox. A metodologia se dividiu em duas etapas, que são a revisão bibliográfica, da qual foi feita uma revisão de todos os conceitos e componentes que envolvem a pesquisa, como, por exemplo, os conceitos da geografia escolar. E na segunda etapa foi feito o levantamento. Essa etapa do levantamento foi utilizada a ferramenta do Google Acadêmico para que fosse feito um levantamento de todos os trabalhos da qual tratavam da Sandbox e que tinham feito uma aplicação dela. E, obviamente, tinha resultados a respeito dessa aplicação. Foram selecionadas 5 publicações, dentre todos os resultados obtidos na pesquisa feita na plataforma do Google Acadêmico, com os descritores Sandbox Geografia e Sandbox Geomorfologia. Ao todo foram encontrados 654 resultados. Sandbox Estado da Arte. A Sandbox, ou Caixa de Areia, tem origem no ano de 2012 no Instituto Ken Caves, projeto esse que foi dirigido pelo professor da Universidade da Califórnia, Campus Davis, Oliver Crueiros. No Brasil, a primeira SAR Handbox que se tem conhecimento através da pesquisa feita foi desenvolvida por Mesomo e Kawamoto em 2016, seguindo o projeto inicial da Universidade da Califórnia, Campus Davis. Para a produção da Sandbox, para que você faça a construção dela, são necessários alguns materiais, que são eles: um projetor que consiga projetar com clareza as curvas de nível presentes no relevo que foi moldado,
tem que ter uma claridade boa esse projetor. Uma câmera Kinect do Xbox 360, especificamente essa por quê? Porque ela possui sensores capazes de captar movimentos em 3 dimensões, e assim sendo visível a produção através do sistema das curvas de nível, do relevo, e quando você vai moldando o relevo, ele se alterando essas curvas de nível. Então, é uma ferramenta assim muito importante. A estrutura é composta por um suporte de metal, onde fica colocado o projetor e a câmera, em uma caixa de areia. A areia tem que ser fina para facilitar o manuseio e ela deve ter o máximo de reflectância possível para facilitar a captação pelos sensores. Dentre os hardwares necessários, o computador deve cumprir alguns requisitos para que tenha pleno funcionamento. Dentre eles, por exemplo, ele ter placa de vídeo é importante. Aqui no Brasil, a SAR Box é desenvolvida principalmente em universidades federais e institutos federais. Por quê? Porque principalmente o aporte financeiro necessário para que você tenha a fabricação, a manutenção da Sandbox é muito alto. Então, a maioria das instituições de ensino não tem capacidade de produzir esse equipamento, com exceção das UFs e EFs e algumas universidades estaduais. Os departamentos de Geografia e Engenharia Ambiental foram os primeiros a fazerem uso direto dessa ferramenta, para facilitar a leitura de alguns fenômenos. Público-alvo desse projeto são os alunos de ensino médio e fundamental, e os conteúdos abordados pela SAR Box são variados, mas dentre eles os que mais se destacam são aqueles voltados para as formas de relevo. Nas considerações finais, é visto ao longo da pesquisa que, mesmo com os avanços tecnológicos que são feitos visando dinamizar e facilitar o ensino de diversos conteúdos e conceitos, a criação da SAR Box é um exemplo claro desses avanços. Na prática, eles não são tão facilmente distribuídos, ainda sendo pouco difundido mesmo entre os EFs e UFs, que são instituições de ensino com mais aporte financeiro para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.